porque daí você cria intimidade, você acaba começando a criar para o cliente, não para o cliente do seu cliente. Você sabe que o cara gosta, o que ele vai aprovar e você cria para ele. Cria para ele. E ele está feliz da vida, mas a gente se incomoda porque o resultado dele a gente sabe que não vai ser tão legal. O cara é jornalista, pós-graduado em comunicação, especializado em comunicação empresarial, é isso? Empresarial. Lucas Borges, que prazer te receber. Mano, pô, prazerzão é meu, cara. Muito legal estar aqui. Eu já vim acompanhando o programa, já te acompanho há muito tempo, desde quando tu estava na área da publicidade. Foram algumas entrevistas também nessa história, né? Alguns e bons papos. Bons papos e o melhor, aqueles papos também fora do ar, tomando uma cervejinha. São os melhores, hein? São muito bons. Me conta uma coisa, 10 anos de ápice de agência de publicidade. A Ápice é uma agência de publicidade? A Ápice, nesses 10 anos, ela foi se reinventando, né? Ela nasceu só como uma empresa de assessoria de imprensa. A gente estava saindo da faculdade de jornalismo, vamos montar uma empresa de assessoria de imprensa. Trabalhei na empresa do Sandro de Matia, muito tempo com assessoria de imprensa e montei a minha. E aí, depois veio o boom das redes sociais e a gente foi entender aquele negócio e a Ápice virou uma agência digital também. Você demorou para entender? A gente até hoje não se entende bem. Mas peraí, nós precisamos navegar nessa onda. Mas demoraram para decidir, vamos para esse caminho? O mais complicado é o como navegar, né, mano? A gente queria fazer uma coisa diferente. Aquela coisa de todo mundo sabe fazer, para nós sempre foi um problema. Quando a gente decidiu entrar no digital, meu irmão, que é meu sócio, Felipe Borges, ele foi para São Paulo, morar em São Paulo, estudar na e-commerce school, para realmente trazer para cá algo relevante, não ser aquela coisa de vai fazendo de qualquer jeito. Foi aí que a Ápice deu a virada de chave para digital. Não deu um 360, deu um 180. Aí foi um 180. E só em 2017 que a gente deu o 360 e aí a gente virou uma agência de publicidade também. Mas a Ápice hoje ainda ela é assessoria de imprensa, digital e agência de comunicação? Faz tudo um pouquinho ainda? Faz tudo porque a gente viu que esses rótulos estão cada vez diminuindo mais. O cliente nos chama hoje assim, eu preciso de uma solução em comunicação. E a solução para ele é integrada mesmo, né? A gente tem clientes que é só de assessoria de imprensa, clientes que é só do digital e clientes que são só da publicidade. Mas a maioria dos clientes hoje chegam precisando do trabalho completo da assessoria. Você já atendeu clientes grandes e pequenos? Sim. O que é mais difícil? O trabalho é quase o mesmo. É a mesma coisa, cara? Para grande e para pequeno não interessa? O trabalho é quase o mesmo. É incrível como um cliente pequeno, ele também tem... as suas dores são muito grandes, né? Um cliente grande tem preocupações enormes, tem concorrência muito forte, a gente tem que fazer um trabalho intenso. Mas um cliente pequeno, normalmente, ele está num desespero um pouco maior. Ele precisa de alguma coisa mais imediata. Muito imediata. Ele precisa de resultados muito rápidos, resultados expressivos, resultados maiores do que ele pode pagar. Então, ele também dá um trabalho bem... Mas ele entende isso, Lucas? O quanto ele tem que pagar para ter aquilo? Ou o cliente pequeno não entende? Às vezes o grande também não entende. Nem né? o pequeno, nem o grande. Eles acham que a publicidade é de graça? E acham, assim, é uma coisa que sempre foi pouco mensurada, né? Como é que a gente mensura resultados em comunicação? Aquela coisa que a gente brinca que todo mundo toma Coca-Cola, mas ninguém sabe por quê. Uma somatória de muito conceito que está no nosso inconsciente, né? Então, o cliente sempre tem uma dificuldade para mensurar qual é o resultado que aquilo vai dar, então, por óbvio, ele tem dificuldade também de pagar para tal. Mas isso está cada vez mudando mais rápido, assim. Especialmente com a história das redes sociais e o marketing digital, a capacidade de mensuração de resultado na comunicação está enorme, né? E isso tem qualificado bastante o nosso trabalho. Tá? A gente está conseguindo mostrar diferenciais entre um cara que cobra metade do que eu cobro para atender o mesmo cliente, sabe? Mas você tem que explicar muito para o cara? Tem. É um trabalho cansativo? É um trabalho cansativo, mas eu acho que assim, a gente está conseguindo virar um pouquinho dessa página, assim. Eu acho que a gente está cada vez mais, nós, enquanto Ápice, não aqui falando enquanto mercado agora, mas enquanto Ápice, a gente está cada vez mais mostrando para um novo cliente ou numa prospecção qual é o resultado que outros clientes nossos estão tendo. Então, isso está mudando um pouco, não é mais assim, quem fala mais bonito, sou eu que te vendo de forma mais bonitinha
ou é o meu concorrente? Não, a gente entra agora para prospecção mostrando resultados dos nossos clientes em todas as áreas. No digital, a Anjo, que é um cliente nosso, Anjo Tintas, está tendo um resultado fantástico nas redes sociais, uma referência nacional no digital. Aí vai para setor público. A gente fez campanhas que foram recorde de arrecadação dos últimos 10 anos na Prefeitura de Criciúma, recorde de arrecadação da história em Refis, por exemplo, IPTU. Fazer campanha para a Prefeitura é mais fácil ou mais difícil? Talvez seja mais gostoso. É porque é maior? Porque a gente tem a sensibilidade é muito mais fina, né, quando se fala de poder público. Quando eu estou falando como empresa, e a gente gosta muito de trabalhar as empresas também, a gente tem isso muito bem dividido na ABSE. Mas quando eu falo de poder público, eu estou falando sobre o que é de todo mundo, né? E aí não é uma coisa que é do humano, e o humano tem que decidir se é assim ou assado, né? E a verba é do humano. Quando eu vou fazer uma campanha de prefeitura, eu estou falando com o dinheiro de todos e explicando para todos como é que está sendo investido o dinheiro deles. Então, tem críticas, inclusive, se a publicidade é muito dinheiro gasto com publicidade ou pouco dinheiro gasto com publicidade. Quando se gasta muito com publicidade, se questiona valores, né? Esse dinheiro podia estar sendo usado para pavimentar uma rua. Quando se gasta pouco com publicidade no poder público, se questiona. E a transparência? O que estão fazendo com o meu dinheiro? Não estão prestando contas. Então, é muito delicado, é bem interessante. Mas quando é que você decidiu investir na política? Foi muito naturalmente, assim, foi uma coisa... A gente sempre gostou muito de política. Quando eu e meu irmão éramos gurizão, assim, a gente era, inclusive, militante político e tal, e aí a gente, depois de um tempo, antes de abrir a empresa, a gente resolveu se afastar politicamente, assim, de pra ser mais militância. Não, e eu não me arrependo daquele tempo, era uma coisa assim, de movimento estudantil, de querer fazer algo pelo país, foi bem legal. Mas aí a gente viu que não era legal ter vínculos partidários, tanto é que hoje a gente atende de governo de estado a prefeituras e de diversos partidos, nós não temos ligação política nenhuma. Mas eu acho que foi a chave de a gente se especializar no marketing e a gente ter uma vivência e gosto pela política. Essas duas coisas se combinaram bem. E aí acho que foi aí que a gente começou a ter oportunidades de fazer campanhas muito interessantes, muito grandes, inclusive. Você fez campanhas no Brasil todo já? A gente fez algumas coisas bem relevantes. A gente foi, por exemplo, para Mato Grosso do Sul. Eu me lembro quando você me falou disso. Estava indo para longe, pô. Longe. Mato Grosso do Sul era uma eleição muito atípica, porque tinha, de um lado, o PT com o Delcídio do Amaral. Na época, o Delcídio tinha muita moral. E o Lula, toda a moral do mundo na época, assim. E aí foi o PT de um lado com o Delcídio e o MDB de outro lado com o governo do estado, com o governador atual. E aí teve um governador do PSDB que fez um contato com a gente a partir de uma indicação do Reclame Aqui. O Reclame Aqui de São Paulo, o governador, tem donos do Reclame Aqui que são de Mato Grosso do Sul. E aí o governador de São Paulo, o candidato a governador de Mato Grosso do Sul fez um contato com eles em São Paulo. Eu preciso de equipe de fora e tal, Mato Grosso do Sul está muito dividido, tão dividido que as equipes ou estão de um lado ou estão do outro. E ele, o Delcídio do Amaral, tinha 61% das intenções de voto, ele tinha 7%. E aí o Reclame Aqui falou, olha, tem um pessoal que é parceiro nosso e que fizeram campanhas muito legais de prefeituras em Santa Catarina. Que bacana, hein, cara? Um dos exemplos foi a campanha do Murialdo, que o Reclame Aqui viu, a campanha do Murialdo em Içara, a primeira eleição do Murialdo que a gente tinha feito. E eles acharam criativa a campanha e nos indicaram. Quando nos indicaram, eu dava aula na SATIC, no jornalismo. A gente selecionou 10 profissionais de Criciúma e região e levamos para Mato Grosso do Sul para todo mundo morar lá durante toda a eleição. Quanto tempo ficaram lá? Foram 2 meses. Você ficou lá 2 meses direto, cara? Meu irmão ficou direto e eu fiquei atendendo lá e aqui porque a gente tinha campanhas aqui também. Aí deu mais de 2 meses, né? Deu 3 meses mais ou menos da galera morando lá. E foi uma campanha muito louca, porque o cara com 7%, o outro com 61%, era uma campanha totalmente perdida. E a virada foi sensacional. Ele ganhou? Ele ganhou a eleição e a gente tinha a equipe responsável por digital, a equipe responsável por assessoria de imprensa e por publicidade. Nós éramos a equipe responsável por digital. E daí, naquela eleição, quando ele foi dar... A Miriam Leitão estava na Globo News ao vivo,
entrevistando ele, a tua virada foi a mais inesperada do Brasil, a que se deve isso? Ele respondeu ao vivo na Globo News, olha, deve a um monte de coisa, mas eu acho que o marketing digital foi fundamental. Pô, aí a moral ficou grandão. Ó. Aí a gente teve uma visibilidade nacional, nosso trabalho ganhou o mercado nacional. O vínculo com a política, ele não atrapalha em algum momento, cara? Ele não descredibiliza a agência como instituição? Depende da forma que se faz. Né? Fazer marketing político não pode ser aquela coisa apaixonada, né? Não pode... eu vou botar um voto, eu sou militante político, estou nas redes sociais pedindo voto. É bem diferente. Quando é um trabalho profissional, a gente dá orientação sensata, a gente não compra brigas, assim, em nome disso, daquilo. Nós não somos militantes partidários, não somos militantes daquele candidato. E aí eu acho que é o divisor de água. Acho que acontece muito de pessoas relatarem isso, né, de ficaram marcadas por ter feito uma campanha política, agora ficou com um rótulo de partido A ou B e tal. Mas eu acho que é respeitar essa linha tênue entre fazer um trabalho profissional, técnico, responsável, ou fazer um trabalho de militante político ou daquele candidato. Dentro de uma agência de comunicação, você cria muitas coisas. E muitas vezes você é traído pelo seu próprio bom senso. Né? Você acha que o que você criou é a coisa mais fantástica, incrível e inteligente do mundo. Já aconteceu muito isso? Eu acho que deve ter acontecido, mas a gente não tem muito essa percepção. A gente tem um modelo um pouquinho diferente. Nós somos aquela agência de publicidade que chama reunião de ideias de reunião de ideias. Então chama de brainstorm. É reunião de ideias. Reunião de ideias. A gente não gosta da pompa sobre o mercado publicitário. Nosso negócio é mais pé no chão. E sendo pé no chão, é entender de verdade as dores do cliente, sabe? Deixar um pouco de ser o senhor da razão e o senhor da verdade e entender um pouco mais as dores do cliente. Então, todo o nosso conteúdo criado é co-criado, né? O cliente tem participação efetiva nele. O nosso modelo de briefing é bem extenso. O cliente brinca que ele chega a ser chato, o nosso briefing, mas para entender bem o cliente, né? E à medida que a gente vai criando, é claro que a gente tem amor pelo que faz, mas não é aquela coisa de estou criando uma obra de arte que tu tem a obrigação de aceitar. Não, eu estou criando algo que só faz sentido se fizer sentido para ti, né? E aí se você acreditar, né? E aí, porque assim, a realidade do cliente é o cliente que conhece, né? A gente tem uma percepção técnica sobre a comunicação, mas efetivamente o contato com o cliente dele, ele tem, a vivência com o cliente dele de muitos anos, ele tem. Então, quando mescla essas coisas sem muito ego, sem o ego sobrepor essa relação, acho que os resultados são bem legais. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos lá. Eu tenho o prazer de receber no programa Humanos de hoje ele, que é jornalista, proprietário de uma agência de comunicação digital, assessoria de imprensa, Lucas Borges. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, 2 entrevistas inéditas de segunda a sábado aqui na RTV Criciúma, canal 1953.1 da TV aberta, canal 20520 da NET Criciúma, online no www.rtv.net.br. Se perder uma entrevista, fácil. Humanos Talk Show. Lá no YouTube você vai curtir todas elas na íntegra, inclusive esta, com o Lucas Borges, que é jornalista, dono de agência de comunicação, agência digital, assessoria de imprensa, o que mais? Quase tudo. A gente só não reza a missa ainda. Ainda não? Ainda não. Estamos falando sobre comunicação, marketing político, campanhas. Você se arrepende de alguma campanha? Não, eu acho que, sabe aquela coisa bem clichê de que quando tu erra, tu aprendeu alguma coisa com ela? Com campanha isso é muito real. Quando tem aquela campanha que tu pode até pensar em se arrepender de ter feito, assim, uma campanha que não foi muito legal, as coisas não se encaixaram, tu aprende muito com ela. A gente teve campanha de prefeito, por exemplo, que um candidato entrava, a gente criava toda uma estratégia, combinava com ele, estava tudo ok, e um candidato deixava de cumprir uma agenda de rua, a gente estava à noite em casa, e um candidato deixava de cumprir uma agenda de rua porque a esposa dele não gostou de uma coisa que teria no programa, quando viu o roteiro, e ele ia lá para dentro do estúdio e editava o programa de TV. E a gente só sabia disso quando via o programa no ar. Então era uma loucura isso, né? Porque daí você perde o controle da estratégia. Mas
mesmo essa, não me arrependo de ter feito. Acho que a gente aprendeu demais com ela. Aprendeu a envolver a família também no processo criativo. Já demitiu algum cliente? Já vários. Já é mesmo, cara? Vários. Como é que é? Esse processo é muito doloroso? Eu acho que ele começou a ser muito doloroso. Eu fui numa palestra, tem um tempão no RD Summit, e aí tinha uma palestra sobre demitir, a hora certa e como demitir o seu cliente. E aí eu falei, gozado, eu acho que eu tenho clientes que merecem demissão. Vou participar dessa palestra para ver o que eles dizem. E, de fato, aquilo me deixou muito pensativo sobre coisas que não estavam sendo boas, nem para o meu cliente, nem para a gente. E não tinha sentido a gente continuar... Em relacionamento, processo criativo, tudo um pouco? Tudo um pouco. E, assim, eu acho que um cliente, a gente fala isso muito abertamente com o nosso cliente, ele tem que ter uma relação como um paciente com um médico. Você tem que ter confiança total naquele cara, naquele profissional, e tem que dar liberdade para ele trabalhar. Quando o cliente está inseguro ou insatisfeito com o trabalho e ele começa a mexer demais no trabalho, a gente brinca que fica Frankenstein, né? A campanha, não, vai mais para cá, mexe isso, vira aquilo, a hora que tu vê o resultado final, é horrível. E aí é horrível para a agência e é horrível o resultado para o cliente. Quando a gente observa que está chegando nesse ponto, são poucos casos, né? Mas quando a gente observa que está chegando nesse ponto, a gente tem uma conversa franca com o cliente do tipo, aqui não dá não está bom para ninguém, vamos parar por aqui, segue o baile. Mas a gente não tem inimigos, a gente tem ex-clientes que têm uma relação ótima com a gente. Inclusive, em boa parte, quase todas as vezes que a gente teve uma conversa desse nível, o cliente ficou surpreso e falou, eu acho que é por aí mesmo. E depois o cliente consultava a gente, olha, eu estou sendo atendido aqui por outra pessoa, mas o que tu acha aí é disso sacanagem, aqui? né, cara? Aí é sacanagem. Mas eu acho que a relação muito transparente, assim, uma relação saudável com o cliente é importante nesse sentido. E tem também cliente que era muito boa a relação até determinado momento, tanto para a gente quanto para o cliente. Você fica 10 anos criando para um cliente, você perde um pouco da capacidade criativa. Você fica míope? Né? Fica, eu acho que fica. É inevitável? Eu acho que é. Eu acho que depois de muito tempo... Você cria muita intimidade também? É perigosa a intimidade? É perigoso, porque daí você cria intimidade, você acaba começando a criar para o cliente, não para o cliente do seu cliente. Você sabe que o cara gosta, o que ele vai aprovar e você cria para ele. Cria para ele. E ele está feliz da vida. Mas a gente se incomoda porque o resultado dele a gente sabe que não vai ser tão legal. Aquela coisa assim, o público do meu cliente não assiste humano, mas o meu cliente assiste humano. E aí eu adoro, quero botar lá. Botar no humano, sabe? Então, e o contrário. Né? Vai o meu botar cliente, no humano, foi estranho essa frase. O meu cliente... Ficou bem estranho essa frase, no contexto. Eu não vou botar no humano. Não, tudo bem, beleza. Bom, continua. O contrário também acontece muito. O público do meu cliente adora o programa do humano. E aí o meu cliente não assiste porque por uma série de coisas. E aí ele, não vamos colocar no Porque eu não gosto. Porque eu não gosto. E aí acho que não dá resultado. E qual é o maior pecado de uma agência de comunicação, no seu ver? Essa pergunta é boa, hein, mano? Eu acho que tem vários pecados, assim. Eu acho que, se eu puder pensar, o maior pecado é a falta de compromisso com o resultado. Sabe, eu acho que o resultado para a gente é uma coisa levada muito a sério. Mensurar mesmo se de fato o cliente está investindo e está tendo resultado com aquilo. Das coisas que eu li nos últimos tempos que me chamou muito a atenção, e aí eu tenho uma memória péssima, mano, e nisso a gente é um pouco parecido. Eu tenho uma memória péssima e não sei dizer de quem que é a frase, mas o cara falou assim, olha, eu sei que tantos por cento da verba do meu cliente eu estou jogando no lixo. A minha agonia é saber qual em que ponta que está essa porcentagem. Se é a parte maior ou a menor. E aí eu acho que essa gana, essa fissura pelo resultado, quando a agência pede isso, ela deixou de existir já. Né? Então, isso compromete todo o mercado. Porque é muito comum, especialmente na nossa região, é muito comum a gente chegar num cliente e ele falar, então eu já investi demais em marketing. Eu já fiz isso a vida toda, nunca deu resultado. Nunca deu resultado. Né? Então, isso é muito ruim para o mercado. O cliente também muitas vezes não tem essa consciência. Né? Eu fiz uma pesquisa aqui, como é que você sabe do meu produto ou da minha marca? Em 60% dos casos foi no boca a boca, gente que falou sobre.
Pois é, mas como é que gente falou sobre? Porque viu, De onde é que chegou, né? Porque viu uma propaganda, viu alguma ação de marketing, viu alguma coisa. O cliente também tem pouca sensibilidade para anotar esse resultado. Você já sabe quando você vai fechar um cliente na primeira reunião? Quando você chega, você já sente o clima, você assim, aqui vai dar negócio, aqui não... A gente algumas vezes é enganado por isso, né? A gente conversa com o cliente muitas vezes e o cara ficou impressionado com a reunião, tá tudo ótimo, excelente. Vamos bater o martelo, me passa o orçamento, o outro vai lá e passa metade do preço e ele fecha. Aí acabou. E aí isso acontece bastante. Mas eu acho que a gente conseguiu perder a aflição quanto a isso. A gente montou uma equipe bem diferenciada na Ápice. Nós trouxemos profissionais de fora, nosso diretor de criação ganhou profissionais do ano da Globo, né? E aí, para montar uma equipe dessa, ela tem um custo muito alto. E a gente perdeu essa aflição de perder clientes por preço, porque a gente tem hoje uma sensação de que aquele cara que pagou por preço mais barato seria um cliente que queria tudo sempre mais barato. Seria aquele que seria demitido, talvez? Aquele que seria demitido. Eu acho que tem cliente para tudo. Tem um cara que está mesmo numa situação que ele tem que pagar mais barato, ele está num momento delicado do negócio dele. E tem um mão de vaca, né? Tem um mão de vaca. O mão de vaca é mais complicado. É o pior ainda. Esse ainda é pior. Como é que você faz para não colocar os teus sentimentos numa campanha de publicidade? É impossível. Os teus gostos pessoais. É impossível. Porque você tem preconceitos, a tua equipe tem preconceitos, teu diretor de criação tem preconceitos. Né? As coisas que ele gosta e que não gosta. Se ele gosta mais do verde, gosta mais do azul, e vai querer colocar azul e verde em tudo. Vai. Eu acho que o segredo... Isso é impossível, não acredito na criação... Porque daí, se a gente partir desse ponto, a gente partiu do ponto que faltou paixão na criação dos negócios. Né? E a gente é apaixonado por criar uma coisa realmente... a palavra que eu diria não pode ser dita na TV, mas uma coisa que realmente dê orgulho para a gente. Né? Mas eu acho que o segredo disso está em ciência mesmo. Acho que a gente tem cada vez menos a gente faz coisas com base no achismo. Cada vez mais pesquisa. E aí, pesquisa de mercado, pesquisa científica, contratação de estudo de pesquisa. Agora, e eu acho que isso é o que vale, que sobrepõe sentimento e preferências. Agora, na reeleição do governador de Mato Grosso do Sul, que a gente fez de novo a eleição dele, ele foi um dos poucos governadores reeleitos no Brasil, sobreviveu a toda essa a grande onda gigantesca que a gente passou agora. Na reeleição dele agora, a gente fez incansavelmente grupos qualitativos, grupo focal com o Ibope, com o IPC, que a gente levou para Mato Grosso do Sul também, para entender o que as pessoas, o que estava passando na cabeça das pessoas, sabe? Porque, especialmente para campanha, para marketing político, a gente tem a sensação de saber tudo que o outro quer. Né? E aí, quando tu faz pesquisa e faz grupos qualitativos mesmo, para fazer estímulos e ver as respostas de pessoas de diferentes níveis, de diferentes classes, de diferentes tribos, aí a gente começa a entender um pouquinho mais da cabeça das pessoas. E acho que isso é que nos dá a capacidade de ser mais assertivo, né? Olha, eu preciso ser assertivo na hora de acabar o programa, porque ele acabou, cara. Acontece. Infelizmente, tem que te demitir agora como meu convidado. Foi um bom período. Foi um bom período? Foi. Bruxo, que prazer te receber. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. Te agradeço, um abração aí, mano, e a todos os... Deixa o pessoal aí, o pessoal que quer curtir os seus trabalhos da Ápice. Então, lá no site da Ápice, né, apsecom.com.br, tem alguns dos nossos trabalhos, mas quem tiver interesse nas redes sociais também, é a Ápice 360, e quem tiver interesse, a agência está sempre aberta, a gente está num novo local ali do lado do campo do Criciúma. Tá fácil, hein? Tá fácil, e aí quem quiser dá uma passadinha lá que a gente tem o prazer de conversar sobre isso. Lucas Borges, obrigado pela presença e obrigado a você que está comigo todas as noites. E não esqueça de uma coisa, gostando ou não de publicidade, somos todos humanos.